Pare de cultivar tomates. É sério. Enquanto você precisa amarrá-los, adubar e regar constantemente, existem vegetais esquecidos que mal são plantados há mais de 100 anos e que, no entanto, crescem com mais facilidade, são mais nutritivos e adoram o abandono. Por que ninguém te contou isso? Por que nos torturamos todos os anos com as mesmas colheitas frustrantes? E por que essas plantas desapareceram silenciosamente dos nossos jardins? Além disso, as empresas de sementes mal vendem muitas delas agora. Fique ligado, agora começa a planta um e você vai entender o porquê. Top 1, Beldroega. A planta um é a Beldroega. E a ironia é, a maioria das pessoas a arranca do canteiro e a joga fora sem saber que ela é um dos vegetais mais antigos que os seres humanos já comeram. Era um alimento básico em jardins ancestrais, muito antes da alface ou da couve terem qualquer importância. E hoje é considerada a erva daninha. No entanto, a beldroega cresce mais rápido e é mais resistente do que quase qualquer vegetal moderno. Ela se vira bem em solo ruim, aparece até em frestas de calçadas e sobrevive ao calor em que outras culturas falham completamente. Ela se semeia facilmente sozinha, quase não precisa de água e brota de novo após o corte. Se você a deixar crescer, ela forma uma cobertura de solo viva que protege a terra e ao mesmo tempo te alimenta. Suas folhas são cheias de ácidos graxos ômega 3, mais do que a maioria dos peixes, e tem um sabor levemente cítrico e crocante. Dica: colha antes da floração para obter as folhas mais tenras e deixe algumas plantas darem sementes. Assim a beldroega voltará de graça todos os anos. Ela resiste até mesmo se você a cortar rente ao solo várias vezes. É exatamente assim que se parece a jardinagem no piloto automático. Top 2. Boa Henriqueta. A planta 2 é a Boa Henriqueta, um vegetal medieval que antigamente crescia em hortas camponesas por toda a Europa e depois praticamente desapareceu quando o espinafre moderno tomou conta de tudo. E é exatamente aqui que reside sua força. É um vegetal de folha perene. Isso significa que você planta uma vez e colhe ano após ano da mesma planta, sem precisar começar tudo de novo a cada primavera. Apesar dessa longa história, a maioria dos jardineiros hoje nunca ouviu falar dela. E é exatamente por isso que você deve cultivá-la. A boa Henriqueta lida bem com solos negligenciados, sobrevive a invernos brutalmente frios e volta ainda mais forte na primavera, sem que você precise mexer um dedo. As folhas podem ser preparadas como espinafre. Os brotos jovens têm gosto de aspargos e as pragas raramente a incomodam. Quanto menos você a mima, melhor ela produz. E a loucura, as empresas de sementes modernas mal a vendem mais porque não se pode lucrar continuamente com uma planta que você só compra uma vez. Dica bônus: colha apenas folhas e brotos jovens no início da primavera. Então esta planta poderá te recompensar com décadas de colheitas. Top 3, Espinafre de Malabar. A planta 3 é o espinafre de Malabar. Um vegetal de folha trepador que se torna forte exatamente onde o espinafre normal simplesmente desiste e literalmente morre no verão. Em regiões tropicais, ele foi por muito tempo um clássico da culinária, porque não apenas suporta o calor, mas na verdade precisa dele. O espinafre de Malabar adora o calor, solo pobre e cuidados mínimos, ou seja, praticamente o oposto do que a jardinagem moderna vive te dizendo. Ele escala cercas, treliças ou até outras plantas, utilizando assim a verticalidade em vez de ocupar espaço no chão. Justamente por isso, ele parece um vegetal que se organiza sozinho. No exemplo original, ele ficou 3 anos em uma cerca de arame, em um canto esquecido. Foi regado talvez 5 vezes e continuou produzindo. Essa é a lógica da jardinagem preguiçosa, que de repente faz sentido. Dica extra: deixe alguns brotos florescerem e as sementes caírem. Então ele se semeará sozinho novamente. E você terá novas plantas todos os anos, sem semear de novo ou ter que comprar. Top 4. Esquirretia. A planta 4 é a esquirretia, um vegetal de raiz quase esquecido que antigamente era considerado uma iguaria.
muito antes de as batatas dominarem tudo. E é exatamente isso que torna a esquirretia tão fascinante. Não é apenas qualquer raiz, mas uma planta que se esconde no solo como um pequeno tesouro. Em vez de um único tubérculo grosso, ela forma um feixe de várias raízes delgadas e adocicadas que, após o cozimento, parecem quase uma mistura de pastinaca e castanha portuguesa. A esquirretia adora umidade constante, mas lida bem com condições normais de jardim e recompensa a paciência. Pois você não colhe depois de algumas semanas, mas sim após uma temporada, quando a planta enviou toda a sua energia para baixo. E uma vez estabelecida, ela pode se manter como planta perene e te fornecer novos feixes de raízes nos anos seguintes. Exatamente esse tipo de vegetal saiu de moda porque não se encaixa na lógica rápida dos supermercados. No jardim, é uma vencedora silenciosa. Dica: colha no final do outono quando a folhagem retroceder, pois as raízes estarão mais doces e aromáticas. Top 5: salsa de raiz. A planta 5 é a salsa de Hamburgo, um vegetal de raiz que antigamente era um componente fixo nos jardins europeus, mas que hoje quase desapareceu. E não, esta não é a salsa que você apenas polvilha sobre um prato. Esta é cultivada principalmente por sua raiz principal grossa e comestível. Historicamente, ela era valorizada por seu sabor adocicado e amendoado e por suas colheitas confiáveis, especialmente no inverno, quando outros vegetais falham. É exatamente por isso que ela é tão valiosa para um jardim preguiçoso. Ela cresce mesmo em solo ruim, tolera o frio e raramente tem problemas com pragas. As folhas também podem ser comidas, mas o verdadeiro tesouro está debaixo da terra. Se você permitir que ela cresça, ela te dará raízes longas, semelhantes a cenouras, que podem ser armazenadas por meses. Uma planta que produz abundância silenciosamente, sem exigir fertilizantes constantes, regas ou atenção. Dica bônus: colha no final do outono ou início do inverno, após algumas geadas. Isso torna as raízes naturalmente mais doces. Deixe algumas raízes no solo, então ela se semeará e se tornará quase uma fonte permanente de alimento. Top 6: barba de bode. A planta 6 é a barba de bode, também chamada de salsify, um vegetal de raiz que antigamente acabava nos pratos com naturalidade e depois desapareceu silenciosamente dos jardins. No entanto, ela é exatamente o tipo de planta que te salva no inverno, quando o jardim parece estar vazio. Sua raiz longa e delgada tem, após o cozimento, um sabor cremoso e levemente adocicado, razão pela qual antigamente era até chamada de planta ostra, porque algumas pessoas sentem nela uma nota marinha refinada. A barba de bode é robusta, lida bem com temperaturas mais frias e pode permanecer no solo até o inverno sem estragar imediatamente. Isso a torna um depósito natural diretamente no canteiro. Você não precisa colher tudo freneticamente, mas pode desenterrar conforme a necessidade. Exatamente esse crescimento lento e confiável não combina com a lógica rápida do supermercado, mas é perfeito para um jardim que deve te alimentar sem estresse. Dica: afofe bem o solo para que a raiz cresça reta e colha em dias sem geada. Após o cozimento, ela fica macia, quase sedosa, e transforma ensopados simples em algo especial. Top 7: escorcioneira. A planta 7 é a escorcioneira, também chamada de salsify preto. Antigamente, era um clássico vegetal de inverno em muitas regiões. Hoje, a maioria das pessoas a conhece apenas como um ingrediente raro em livros de receitas antigos. E esse é exatamente o ponto. A escorcioneira é uma sobrevivente para a estação fria. Ela cresce devagar, mas com confiança, e você pode deixá-la no solo por muito tempo até que realmente precise dela. Com isso, seu canteiro se torna um armário de provisões, sem porão e sem estresse. Seu sabor é suave, levemente amendoado e, após o cozimento, agradavelmente cremoso, razão pela qual antigamente era considerado um vegetal refinado que não se tinha todos os dias. Ao mesmo tempo, é robusta. O frio não a afeta muito e ela se encaixa perfeitamente
em um jardim que não exige atenção constante. O maior obstáculo é o manuseio na cozinha, porque ao descascar sai um suco leitoso que pode grudar. Mas para isso existe um truque simples. Limpe-a debaixo d'água ou coloque-a imediatamente em água com um pouco de suco de limão. Assim tudo fica mais limpo. Dica: colha em dias sem geada e você terá, no meio do inverno, vegetais frescos de verdade direto da terra. E é exatamente isso que é fascinante. Esses 7 vegetais não pioraram, eles apenas foram esquecidos. Se você quer regar menos, lutar menos e ainda assim colher mais, eles são um começo perfeito. Se isso te ajudou, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e me escreva. Qual planta você testaria primeiro?